O tema da aula de hoje vai tratar de dois assuntos, como eu já comentei na aula passada, que a gente tentou reunir algumas aulas para poder dar espaço para outras atividades. Então, especificamente essa aula ela vai ser um pouquinho mais longa e a gente vai complementar ela em sala de aula. Então, os principais assuntos de hoje são inovação e gestão, inovação de uma maneira geral e gestão da propriedade agrícola. Então, vamos tentar aqui dar um apanhado dos principais conceitos e um entendimento um pouco mais amplo do que é inovação. Vocês na engenharia agrícola acabam tendo um viés, né, de que inovação está sempre associado à tecnologia, a desenvolvimento tecnológico, de uma nova tecnologia. Mas inovação é um conceito mais amplo, né, do que uma boa ideia, né, e mais do que uma tecnologia. Nem sempre uma boa ideia, né, uma boa ideia ela pode se tornar uma invenção, mas nem sempre uma invenção se torna uma inovação. Então essa figura é bem ilustrativa, né? Então a gente tem aí do lado esquerdo uma invenção, mas nem sempre essa invenção se torna de fato uma inovação, né? Então, o que leva uma boa ideia, uma invenção a se tornar uma inovação? Então, uma inovação ela está mais associada ao significado ou à apropriação que a gente consegue trazer dessa boa ideia, invenção e então inovação. Então, um termo que vocês vão ver sempre associado à inovação é apropriação. Então, uma invenção, uma boa ideia, ela se torna de fato uma inovação quando a gente consegue que a sociedade ou o segmento em que a gente está direcionando aquela invenção, quando a sociedade, as pessoas conseguem de fato se apropriar daquela invenção, conseguem gerar valor econômico ou não, né, dessa invenção, né, que se tornou inovação porque foi de fato amplamente disseminada, ela trouxe mudanças significativas para o mercado, para as empresas, né, e para a sociedade em geral. Então, essa é um pouco, invenções a gente tem várias, né, tem várias invenções, mas de fato, como essa invenção ela entra para o mercado efetivamente, fazem parte das dinâmicas das empresas ou de fato geram um produto que trazem benefícios reais para a sociedade. Então, a gente tem sempre que lembrar, entender a inovação a partir desse paradigma, tá? Então, isso é essencial para a gente diferenciar o que é uma invenção e o que é uma inovação. Então, esse conceito de apropriação e gerar valor econômico ou não é um elemento importante. E aí, a partir daí, a gente vem com essa definição consensuada do que é inovação, que é implementação, e aí fica aqui o grifo para vocês entenderem que não é só tecnologia, tá? De um produto, bem ou serviço, muito associado à tecnologia, com inovações de ordem tecnológica, ou processo, a gente vai detalhar isso, né?
significativamente melhorado, um novo método de mercado, marketing, ou um novo método organizacional nas práticas dos negócios das empresas, né? Significativamente melhorado. Tá? Então, esta é a definição consensuada do entendimento de inovação. Então, inovação é mais do que tecnologia. Então, além da apropriação, né, e geração de valor econômico ou não, o sucesso de uma inovação ela está associada à implementação ou o grau de adoção e difusão dessa inovação. E o que eu estou querendo dizer? A difusão é como essa invenção, né, ela se transforma em um fenômeno socioeconômico. Todo mundo começa a se utilizar dessa inovação, dessa invenção que se disseminou, né? Então, a própria, vamos pensar no WhatsApp, né? Então, esse processo, essa mudança, né, de troca de informações, claro, apoiado pela tecnologia, pelo avanço tecnológico e tal, né, sem isso, a gente não ia ter essa ferramenta de WhatsApp, né, de informação, de troca tão disseminada. Então, o próprio WhatsApp, ele é de fato uma inovação, ele foi uma invenção que se difundiu rapidamente, né? Claro que tem sociedades que usam mais ou menos essa inovação, né? E aí, como eu já mostrei lá na figura anterior, a invenção, ela nem sempre se torna uma inovação. Então, além da apropriação e geração de valor, a gente tem que avaliar como isso se difunde, tá? Uma invenção, ela é sim patenteável, tá? A gente não vai tratar desse tema aqui, mas a patente, né? Então, ela faz parte desse processo da invenção, né? Dessa descoberta do diferente, do avanço, tá? Mas a inovação está mais relacionada com esse processo de apropriação, adoção dessa inovação e difusão dessa inovação. Falando especificamente, é um termo que a gente precisa discutir, que é bem importante para essa aula, é que vocês entendam, né, que a inovação, a gente tem inovações que a gente pode classificar inovações de ordem tecnológica, geralmente associados a produtos, e aí a gente pode até diferenciar produtos entendendo bens, né, novos produtos e serviços e processos. E a gente vai detalhar cada um deles. E inovações de ordem que a gente chama não tecnológicas, associadas à inovação de marketing, organizacionais, a gente pensa no escopo das empresas, das organizações e institucionais. A gente vai falar um pouquinho de cada uma delas para ficar bem claro o nosso entendimento, né, não o meu, mas da literatura específica sobre esses diferentes tipos de inovação. Então, falando a gente pode inclusive até diferenciar inovação relacionados a bens ou serviços, mas aqui a gente está tratando, né, dentro de uma coisa só. Eu sempre deixo aqui algumas imagens que associam bem, né? Um bem, um serviço. Então, se a gente pensar aí
no Gmail, se a gente pensar agora nesse contexto mais contemporâneo, né, no WhatsApp, essa mudança é um serviço, né, também. Então, isso de fato é uma inovação e de ordem, segundo a nossa classificação aqui, de ordem tecnológica. Tá? Então, o que essa inovação engloba? Melhoramentos significativos, tá? Não é assim mudanças incrementais, tá? São mudanças de fato, né, que mudam mesmo o paradigma do rumo daquele bem ou serviço. Então, são mudanças significativas nos softwares, na facilidade de uso, num produto realmente diferente. Então, a Nespresso é uma inovação bem marcante, então que mudou a forma, né, de se fazer o café, de como é que isso é processado, né? Então isso de fato é uma mudança importante. E aí vem o cuidado que não é só uma mudança estética, tá? Uma mudança na cara e tal, mas se a máquina, por essência, faz a mesma coisa, né? Só teve uma mudança no aspecto, na cara e tal, isso não é considerado uma mudança de ordem aí tecnológica associada a bens, né, ou novos bens ou serviços. Mudanças de ordem pensando em processos, né? Inovação de processos. Então aí a gente consegue trazer, claro, bens e serviços, a gente tem vários exemplos no caso agroindustrial e aqui também. Então a gente tem algumas mudanças, né, inovações, pensando, aí eu vou trazer um pouquinho aqui para a minha área, para a área de cadeia de suprimentos, supply chain. Então, talvez vocês já tenham visto esse contexto em outras disciplinas, o Fordismo foi uma mudança, foi uma inovação de processo. Então, essa lógica de linha de produção, ela é presente até hoje, claro, melhorada. A gente teve pequenas inovações, eu não vou entrar no detalhe aqui, mas mudanças incrementais dessa inovação, que foi essa lógica da linha de produção, né, da montagem dos carros. A gente teve mudanças incrementais ali, mas enfim, isso eu acho que é bem emblemático, principalmente se a gente quiser trazer para o caso agrícola. Então, o processo, né, de colheita e tal, todo esse planejamento das máquinas em que esse processo ele também tem a ver com essa mudança, né, com essa inovação, pensando. E são vários processos que caminham junto. A gente tem uma inovação tecnológica, se a gente pensa nas máquinas, implementos, pensando no plantio direto, né, na agricultura de precisão, e isso implica numa inovação de processos também. Não sei quem está mais habituado aí com Lean Manufacturing, que é uma dinâmica dentro, é um processo dentro da cadeia de suprimentos, né? Então isso, de fato, quem é um pouquinho aí da computação entende mais do que eu estou falando, tá? Então, o Lean Manufacturing também é uma mudança, é uma inovação, pensando em inovação de processos. Falando um pouco, então, de inovação de marketing, tá? A gente tem o quê? Deixa eu passar aqui. Bom, tem formas, tá? De novas estratégias, novas maneiras de atingir o meu público-alvo de maneira inovadora, tá? Então, quando essa forma de comercialização de bens, né, como foi o caso aí da Avon, então essa forma dessas revistinhas e, né, vendido ali assim, né, por algumas vendedoras de tete a tete, sem o intermeio de uma loja, né, de uma estrutura física para fazer
essa forma de comunicação, de estratégia de vender seus produtos. Então, isso é um marco importante, tá? Foi uma inovação. Hoje a gente tem algumas derivações desse modelo. Outras empresas, as meninas aí que usam mais esse tipo de produto, né, devem ter visto que empresas, né, marcas que só se utilizavam de lojas físicas para comercializar seu produto, como o caso do Boticário, começou, né, a copiar esse modelo, né, de comercialização de marketing, que foi aí, quer dizer, a gente tem esse marco aí da Avon. No caso agrícola, a gente também tem uma inovação. Eu trouxe isso aqui de um caso de um dos colegas que veio, né, no ano passado fazer uma apresentação para gente. Um colega da Novagri que fez uma palestra para os meus alunos no ano passado, né? E aí eu peguei o caso dele para ilustrar bem essa inovação de marketing que eles tinham acabado de implementar lá na Novagri e que foi um sucesso, tá? Então, a Novagri, ela tem, né, uma importante participação do capital da Toyota, né? E aí eles começaram a negociar com os produtores rurais. A Novagri, ela começou trabalhando com armazenagem, então ela oferecia serviços de armazenagem, enfim, a empresa foi crescendo, foi recebendo capital de outras empresas e o principal capital então da Toyota. Mas eles implantaram uma inovação de marketing em que eles pagam os produtores rurais, né, porque eles compram soja, né, também é uma trade, que agora não se dedica só à armazenagem, né, então eles, né, têm um papel de trading agrícola aí. Então eles começaram a pagar os produtores rurais com caminhonete. Então tem até uma cotação ali interna, né, de sacas por caminhonete. E foi um sucesso, né? Então eles fecham muitos negócios baseado nesse tipo de estratégia, tá? Então, às vezes, o produtor ele pode até negociar com a Cargill ou com outra trade, mas ele prefere negociar com a Novagri porque ele vai ter lá o pagamento, né, em Hilux, enfim. É uma sacada muito interessante e é uma inovação de marketing relacionada ao nosso contexto aqui, né, ao agro. Agora, falando um pouquinho das estratégias organizacionais, então, é de fato a implantação de novas técnicas de gestão, organização do trabalho, relações externas da empresa, né, com vistas a melhorar todo esse processo, fluxo de trabalho. Não sei também quem já vivenciou isso, ou faz estágio, enfim. Então, uma inovação clássica nessa área é o exemplo, por exemplo, do método Kanban, né? Então é uma inovação nesse método de trabalho. E uma outra também inovação, talvez agora nem tanto, várias empresas da área de tecnologia têm incorporado essas mudanças, foi, né, acho que o marco é o próprio Google. Então, essa forma de trabalho dos ambientes, a organização do trabalho, né? Então, isso realmente mudou, né? De fato, essas técnicas de gestão, tá? Dentro das empresas. Vale aqui um ponto que processos de fusões e aquisições, eles não são considerados uma inovação organizacional, porque é só, né, um movimento que algumas empresas fazem, né, de adquirir outras, mas isso não significa uma mudança na organização da empresa, tá? Então, uma organização inovadora que de fato, né,
mude a dinâmica de trabalho ou como os processos são conduzidos dentro da empresa. Então, eu acho que esses dois exemplos aí são bem emblemáticos. E tentando trazer para o contexto do agro, vale a pena mencionar, aí voltando então para a área de logística, uma forma de contrato que não existia, tá? Então, em meados dos anos 2000, uma coisa que nunca tinha acontecido antes na área do transporte ferroviário, eram os contratos de longo prazo, tá? Contratos de longo prazo com empresas, né? Então, a ferrovia fazia um contrato de longo prazo com alguma trade, em que essa trade, que eu estou trazendo o exemplo do açúcar, é uma inovação, tá? Essas inovações organizacionais são uma forma de inovação não tecnológica, tá? Então, marketing organizacional institucional não tecnológicas, em que esses dois grupos de empresas, ferrovias e as trades de açúcar, encontraram uma forma de organizar isso, criando esse contrato de longo prazo, em que cada uma das partes tem uma responsabilidade. A ferrovia ficou responsável por revitalizar trechos ferroviários, né? Tentar adequar essa estrutura, essa infraestrutura, e as empresas, as trades, que conseguem captar melhor as fontes de recursos, ficaram responsáveis por comprar vagões e locomotivas para colocar nessa malha ferroviária que foi recuperada. Então, para isso, para harmonizar essa relação, eles fizeram um contrato, né, de longo prazo. Então, é uma mudança organizacional significativa. Então, é uma inovação organizacional, tá? Agora, para a gente fechar esses tipos de inovação, a gente tem uma inovação de ordem institucional, que é o quê? Mudanças significativas de novas regras, procedimentos e políticas que visam harmonizar as relações, né, entre empresas, instituições, a sociedade, um conjunto representativo da sociedade, e que de fato tragam mudanças, né, institucionais significativas. Eu já falei disso em outras aulas, como o caso da moratória da soja. Então, mais do que uma certificação de que aquela soja não vem de bioma amazônico, né, é quando a ABIOV, seus conjuntos de associados, implementam essa prática, esse selo, né, de garantia aí, eles estão fazendo uma inovação institucional, tá? Porque eles estão tentando trazer uma coisa diferente em termos de regras e de uma certa forma, tá tudo relacionado a procedimentos e políticas para que de fato essa certificação aconteça. O Bom Sucro, a mesma coisa, que é no setor sucroalcooleiro. Eu trouxe aqui um exemplo, né, mais do nosso dia a dia, para isso na década de 90, né, inclusive nos anos 2000 não era uma realidade, no período contemporâneo sim é. Então, essa mudança, né, do bafômetro, isso é uma implantação de uma nova regra, é uma inovação. Claro, a gente tem uma inovação tecnológica junto, que é o próprio uso do bafômetro, porque, sei lá, nos anos 2000 isso não existia um equipamento barato e que qualquer policial, né, pudesse carregar esse tipo de equipamento. Então, sempre a gente tem inovações que acontecem em conjunto, uma inovação tecnológica que impulsiona uma inovação de ordem não tecnológica, tá? Então, a gente fecha esse primeiro, eu acho que o principal dessa aula que eu queria, trazendo esse principal entendimento do que é inovação, é mostrar
esses 5 tipos de inovação, tá? Tem leituras mais contemporâneas que falam de inovação social, mas eu acho que aqui para o nosso caso, para o tema da nossa disciplina, talvez fique difícil trazer os exemplos, então a gente fica com essa definição consensuada aí dos tipos de inovação. É importante que vocês entendam que inovação, né, não é só tecnologia, como eu tentei traçar aqui, trazer um exemplo, né, dentro do agro de inovação de marketing, organizacional e institucional, pensando nas questões do agronegócio. Eu acho que vocês conseguem sair daqui com um bom panorama do que é inovação e dos tipos de inovação e como é que isso se aplica à agricultura. Agora a gente vai falar um pouquinho da gestão da propriedade rural. A gente vai finalizar essa aula em sala de aula para eu mostrar uma planilha para que vocês entendam basicamente como é que se pode construir esse tipo de análise, tá? Então a gente tem que sempre lembrar que a agricultura ela tem particularidades, por mais intensificada que seja, tá? A gente pode pensar aqui nesse grande laticínio aí, né? Que tem todas essas vacas sendo ordenhadas numa linha de produção, mas os negócios agrícolas, as empresas agrícolas, as propriedades agrícolas, elas têm particularidades e a gente tem que entender isso. Quais são essas particularidades? O risco que a atividade agrícola está submetida é muito diferente de uma indústria, de uma linha de produção, que também está associada a outros riscos, em alguns pontos parecidos com o nosso, como se a gente pensar aí em risco de mercado, a globalização, o câmbio, são riscos, né, que todos os negócios estão submetidos, mas a gente tem riscos específicos, risco de produção. Então, esses riscos associados ao clima, sanidade animal, vegetal, risco de mercado. A gente tem coisas que são particulares mais para o caso agrícola, mas de qualquer forma também afetam todos os negócios. E o ambiente de negócios. Então, o risco de produção é uma característica particular dos negócios agrícolas. Falando em negócios agrícolas, a gente já falou disso um pouquinho, a gente tem que lembrar dos elementos indispensáveis para a produção agrícola, que é o quê? Capital, terra e trabalho. E na agropecuária, esses fatores de produção, eles são escassos, né? Muitas vezes, e também difíceis de serem substituídos, se a gente pensa aí na terra, tá? Então, também os fatores de produção são diferentes se a gente pensar em outros negócios, né, da nossa economia. Então, o agronegócio, os negócios agrícolas têm particularidades e isso afeta, né, a gestão da produção e das atividades agrícolas, tá? Então, quando a gente está pensando na gestão das atividades, a primeira coisa que a gente tem que considerar é o que, como, onde e para quem eu estou fazendo essa produção. Qual o destino final, né? O que, claro, mas assim, o que, como são elementos que fazem parte. Por que eu estou colocando esses 4 elementos? Porque isso afeta, né, na nossa avaliação dos custos de produção. Eu preciso entender muito bem qual o sistema produtivo. Eu estou falando do quê? De plantio convencional? Eu estou falando de plantio direto? Né? Eu estou falando de uma produção baseada na agricultura familiar? Então, como é que o custo de mão de obra vai entrar na minha planilha de custo? Não, eu estou falando, né, de uma agricultura patronal.
enfim. Então, eu preciso ter bem claro o entendimento do o que, como, onde e para quem eu estou produzindo, tá? Então, esses elementos são importantes para eu, inclusive, ter uma métrica de comparação. Quando a gente pensa em custos de produção, tem várias instituições que fazem e avaliam, levantam esses custos de produção. E o que essas instituições fazem? A Conab tem, o IEA, que é o Instituto de Economia Agrícola aqui do Estado de São Paulo, tem uma métrica, a Conab tem, o CPEA também tem, quem é lá do Mato Grosso? O IMEA, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agrícola, também tem uma forma de levantar os custos de produção. Então, entender o que, como e para quem, né, é importante para avaliar, bom, naquela região, né, então eu estou fazendo o custo de produção da soja aqui da região de Barretos, tá? Então, antes de eu levantar os custos, não pode ser uma coisa aleatória, né? Eu preciso entender, olha, qual é o sistema ou o modelo daquela região. Qual é o tamanho das propriedades rurais, em média, na região de Barretos? Qual é o modelo produtivo mais comum naquela região? É o sistema plantio direto. Estou pensando em soja, tá? Olha, pensando em soja, vamos lá avaliar os dados do IBGE. Qual é a produtividade média daquela região? Porque aquela região, né, tem condições de clima e solo que condicionam a produção, né, os níveis de produtividade de soja daquela região. Então, eu preciso primeiro tipificar as características, tá, dessa região que eu vou avaliar. E aí é importante entender o que são custos e o que são despesas, tá? Aqui, para a gente avaliar a gestão dos custos de produção, a gente está olhando o que está associado aos custos, tá? E não às despesas. Então, nosso foco aqui são custos relacionados à produção e aos insumos, máquinas e implementos necessários para aquela produção. Então, focando em custos, ainda assim a gente pode diferenciar os custos em diretos e indiretos, que estão relacionados ao produto fim daquela propriedade rural, e os custos fixos e variáveis, que estão relacionados à produção, volume, à produtividade, né? Associados também ao tamanho, ao volume de produção daquela propriedade. Então, a gente classifica essas coisas para ficar mais fácil de mensurar esses custos. Então, em termos de custos diretos, né, ou primários também assim definidos na literatura, eles podem ser identificados como aqueles que são, em gerais, mais fáceis de serem quantificados, estão relacionados diretamente ao produto, mão de obra, materiais, operações de máquinas, que a gente consegue calcular com mais exatidão. Já os custos indiretos, eles não estão associados diretamente ao produto, mas às ferramentas que eu preciso para a produção. Então, bom, eu uso máquinas, mas essas máquinas, elas têm um custo e ao longo do tempo, essa máquina, né, ela vai perdendo valor. Então, eu preciso imputar a depreciação de máquinas. Bom, eu tenho construções rurais. Num determinado momento, eu tive um custo para implantar aquele silo, mas esse investimento ele vai se pagando ao longo do tempo. Então, eu preciso colocar esse investimento ao longo do tempo, tá? Então, é um rateio que eu tenho que pensar isso num período um pouco maior.
Pensando em custos fixos e variáveis, né? Os custos fixos, eles não variam conforme a produção. Então, o que são esses custos, tá? Então, se eu tiver 10 hectares, tá? Ou, sei lá, 100 hectares, eu vou ter taxas fixas ali, independente do volume, tá? Então, eu tenho um galpão, claro que a dimensão varia, tá? Mas o que eu tô querendo dizer aqui, olha, se eu produzir, tá? Então, eu tenho lá a minha propriedade, digamos que eu tenho uma determinada área, né? Então, eu tenho, para aquele ano, foi tudo bem, choveu, na época que tinha que chover, eu consegui colher, não tive problema nenhum. Produzi, sei lá, vamos pensar em soja, 60 sacas por hectare. Ah, então, mais na minha propriedade eu tenho lá terras, máquinas que eu já tenho pensando na minha área, equipamentos, né? Práticas de correção de solo que eu faço para todo ano, toda safra para aquele plantio de soja. Bom, então eu tenho eu tenho aquele custo que eu vou sempre ter, independente do quanto no final eu vou produzir. Agora, eu tenho custos variáveis, sementes, fertilizantes, então isso, né, depende da produção, depende do quanto da minha área vai ser dedicado para a produção de soja, quanto da minha área vai ser voltada aí para outras atividades agrícolas, tá? Então, tem custos fixos e variáveis. E por que eu estou definindo isso, tá? Tem aqui, como eu já mencionei também, a mão de obra, então eu preciso incorporar isso nos meus custos se eu estiver avaliando uma atividade em uma região que é tipicamente, né, de mão de obra familiar, eu preciso imputar isso nos meus custos, tá? E por que eu estou falando isso? Porque essa divisão dos custos vai interferir na forma como eu vou levantar esses custos para então chegar, né, aos custos médios de produção de determinado produto em determinada região. É importante, lembrando lá daquela perguntinha, o que, como, né, para quem é importante. Então, o que? Eu estou tratando de culturas temporárias, permanentes, aí no caso da cana, né, mandioca, banana, estou falando de culturas semiperenes. Então, isso interfere, né, no entendimento de algumas variáveis que eu vou levantar para quando eu for fazer a composição do meu custo de produção. Tá? Então, existem anos que eu vou ter que fazer um novo plantio de cana, porque já deu 3, 4 rebrotas e tal, então eu vou ter que fazer um novo plantio. Então, isso interfere no custo. Eu estou falando de cultura permanente, estou falando do café. Bom, mas em algum momento eu vou precisar fazer a reforma desses cafezais. Ou a produtividade vem diminuindo. Mas por quê? Porque eu estou falando de uma cultura permanente, né? Então, existem algumas dimensões desses índices de produtividade que precisam ser avaliados, tá? É importante a gente pontuar aqui essa diferença de depreciação e exaustão. Então, depreciação está mais associado às máquinas, por exemplo, porque ao longo do tempo ela vai perdendo valor, né? Pode inclusive ir perdendo essa capacidade, né, de produção. E agora eu estou falando de um outro conceito que é exaustão, né? É a extinção do custo ou do valor daquela cultura, né? Que é o tempo, a cana, por exemplo, né? Ela vai, né? Eu vou ter que replantar, então vai ter um tempo em que eu consigo
fazer o manejo e usar o próprio processo de rebrota e tal, mas depois de um tempo não. Então, isso tem que estar entendido na análise, tá, do meu custo de produção. O que eu vou apresentar aqui, o que a gente vai discutir na próxima aula presencial, eu peguei a metodologia do Instituto de Economia Agrícola, porque é o que eu conheço mais, e é porque tem mais material e é de mais fácil entendimento, né? Para se levantar os custos de produção de uma atividade agrícola, né, para um determinado sistema, para uma determinada região, tá? Então, tem uma série de classificações do que eles entendem como despesa, né, o custo associado às despesas de depreciação de máquinas, enfim. Então, eu disponibilizei um material para que vocês entendam cada uma das variáveis que são levantadas a hora em que a gente está montando o custo de produção, essa análise desse processo de produção, em que o que a gente faz de fato é uma grande matriz daquele sistema produtivo típico da região para aquela cultura, tá? Então, nada mais é do que você, tá? Vamos tentar traduzir isso de uma maneira mais didática. É ir lá numa propriedade típica daquela região, vamos lá, vamos fazer o custo de produção da soja de Barretos. É identificar uma, né, mais, inclusive, porque tem uma estatística, enfim, mas identificamos uma propriedade rural típica daquela região, em termos de tamanho da propriedade, em termos de produtividade, e eu vou levantar, junto com o produtor, tudo que ele faz para o plantio, ou tudo que ele faz para a produção da soja, né? Então, como é o preparo do solo? E o plantio? O que você usa? Que tipo de semente você usa? Bom, para soja, você usa semente transgênica, então a gente está falando de soja transgênica. Você usa semente transgênica? Quantas aplicações de fungicida você faz? Quantas aplicações de acaricida você faz? Quantas aplicações, enfim, levantar todos os tratos culturais. Bom, e fertilizante? Você faz preparo de solo? Você usa corretivo? Quanto que você usa, em média, né, por hectare? Então, uma matriz mesmo. Primeiro eu identifico todas as etapas que o produtor faz, né, desde quanto de semente ele usa, o trato do solo, o plantio, vamos falar de colheita. E aí? Colheitas, a gente está falando de plantio direto? Tá bom, plantio direto. Então, como é que se dá esse processo de colheita? Enfim, quanto a máquina opera, quanto que ela consegue. Então, a gente faz uma matriz mesmo que representa as práticas comuns, tá? Daquela propriedade que, de uma forma, representa aquela região. Então, elementos como qual é a potência de máquinas, a capacidade dos implementos, que é comum para aquela região, tá? Então, se eu estou falando da região de Barretos, ela tem uma coisa daquela região. Agora, se eu estou falando do Rio Grande do Sul, o custo de produção lá é completamente diferente. Eu estou falando de propriedades menores, então vamos distorcer mais essa comparação. Se eu estiver falando do Mato Grosso, soja no Mato Grosso, soja no Rio Grande do Sul. Oposto, as máquinas são diferentes, o tamanho das máquinas, a capacidade das máquinas, a tração é completamente diferente, porque a gente está falando de grandes propriedades e a gente está falando de pequenas propriedades. Então, eu preciso, né, entender isso. Não estou dizendo que em algum momento vocês podem trabalhar em alguma dessas instituições de pesquisa ou numa empresa, né, que tenha como serviço custo de produção.
né? Então, vocês vão entender o porquê dessa aula. Não estou dizendo que, às vezes, para uma consultoria menor, é importante também. Então, você já tem elementos, inclusive, para prestar uma consultoria, né, menor aí. Então, eu deixei um texto lá, um artigo, que faz uma planilha também de apoio, que a gente mostra um pouquinho em sala de aula. Como é que a gente faz essa simulação? Tá? Não tem como fugir. A gente tem que estar junto com o produtor ou com uma associação de produtores rurais daquela região para identificar as práticas, né, agronômicas típicas para a produção daquele produto. E levantar toda essa matriz, vocês vão ver depois em sala, que é uma grande matriz, e a gente, então, diferencia o que são custos operacionais efetivos, custo operacional total, o que cada uma desses gastos estão relacionados. Então, o COI, né, o significado dessa sigla, e o COI, ele está associado com mão de obra, máquinas, equipamentos e insumos, e o COT está associado mais com encargos financeiros, depreciação de máquinas, né? Então, quando a gente volta lá para aquela definição de custo, né? Então, traz um pouco esse entendimento dos tipos de custo que a gente já apresentou, com essa aqui apresentada pela metodologia do Instituto de Economia Agrícola. Eu vou parar por aqui, porque aí a gente está falando desses outros elementos que a gente vai discutir em sala de aula. Eu vou apresentar uma planilha de custo de produção e vou explicar o que é margem bruta, enfim, tá? A gente vai fazer uma simulação para ficar bem claro.